Olá, meus queridos, aqui é o pastor Rafael e eu quero dar as boas-vindas a todos para este que nós chamaremos de o tempo com a palavra. Devido a todas as orientações que recebemos esses últimos dias das autoridades competentes, com muita dor no coração, nós suspendemos por tempo indeterminado as atividades presenciais nas dependências da nossa igreja. Mas entendemos uma coisa: as nossas portas estão fechadas apenas no que tange a estar fechadas para receber público, para podermos fazer algum evento, mas a nossa missão continua. As portas do nosso templo estão fechadas momentaneamente, mas a nossa missão, ela continua vigente, ela continua pulsante, ela continua acontecendo. E nós entendemos que nesse momento em que nossa sociedade vive em quarentena, as redes sociais, as mídias sociais são um mecanismo poderosíssimo para continuarmos a exercer a nossa missão. Por isso entendemos ser este um tempo em que deveremos usar mais do que nunca as redes sociais, as mídias sociais, para propagarmos a boa palavra do Senhor. Por isso criamos esse espaço, que conforme eu já disse no início, chamar-se-á Tempo com a Palavra, para poder proporcionar a você um tempo com a palavra do Senhor no seu lar, na sua casa, onde você estiver, para você poder ser alimentado da palavra. Esperamos em Deus que possa ser esse um canal que abençoe a sua vida, um meio onde você possa estar mais próximo da palavra. Nossa intenção é por pelo menos 3 vezes por semana publicarmos durante esse período de quarentena uma palavra de Deus para você. E assim buscaremos fazer com a graça do Senhor. Desejamos que também esse material que disponibilizaremos para você possa ser uma bênção para as suas reuniões domésticas, que você possa utilizar os vídeos que gravaremos para que você possa cultuar a Deus junto com a sua família. Afinal de contas, esse é um período em que precisaremos, mais do que nunca também, estarmos reunidos com as nossas famílias em culto doméstico. E a palavra de Deus que eu quero trazer ao seu coração nesse momento é 2 Crônicas capítulo 20, versos do 1 ao 3, onde a palavra do Senhor nos diz o seguinte: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Assíria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. A palavra de Deus está nos dizendo que durante os dias do reinado de Josafá, Judá recebeu uma grande ameaça. 3 povos queriam invadir Judá. 3 exércitos inimigos se aproximaram querendo invadir Judá, o que seria uma derrota iminente, uma derrota certa. Judá não teria forças, humanamente falando, para resistir àquela grande multidão que estava produzindo um cerco naquela hora. O sentimento imediato de Josafá, no versículo de número 3, foi de medo. Que na verdade eu creio não ter sido apenas o sentimento do coração daquele homem, o grande líder da nação naquele momento, mas também o sentimento de todo um povo ao receber aquela notícia. Medo. Medo do que acontecerá, medo do que será, medo do futuro, medo da própria ameaça em si. Nós vivemos, irmãos, um contexto semelhante, onde um pequeno vírus tem ameaçado o mundo inteiro. Vivemos um tempo de uma ameaça de um vírus que tem assolado países, que tem invadido tanto países ricos ou países pobres, e tem feito um grande estrago. Vivemos um tempo de grande ameaça, de pessoas que estão aterrorizadas, amedrontadas,
Mas a palavra de Deus, ela tem uma orientação para o nosso coração, a fim de atravessarmos este momento de cerco, de podermos enfrentar este momento de ameaça. O medo é um sentimento natural numa hora como essa. É um sentimento que vem ao nosso coração. Isso não é de estranharmos. O medo fará parte numa hora como essa. Só que ao invés do medo gerar fobia, gerar algum outro sentimento destrutivo em nós, o medo deve nos impulsionar a termos atitudes que nos façam, de maneira sábia, atravessarmos ou enfrentarmos momentos de ameaça. E foi o que Josafá fez. Josafá teve medo diante daquela grande ameaça, mas ele teve atitudes que fizeram com que ele pudesse atravessar aquele momento de cerco debaixo da graça do Senhor. Eu queria compartilhar 3 atitudes que Josafá teve e que nós precisamos ter numa hora de ameaças como estamos vivendo. Primeira atitude que Josafá teve é que ele colocou os seus olhos em Deus. O versículo 3, que eu quero ler novamente, nos diz que Josafá teve medo. Mas ao invés de ficar paralisado, vai nos dizer que ele teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Ele buscou a Deus e ele apregoou o jejum em todo Judá. A palavra nos diz que ele teve medo, mas ele se pôs a buscar a face do Senhor. Ele orou, ele clamou a Deus, ele jejuou, ele conclamou toda a nação para se reunir aos pés do Senhor, de maneira que ele então começa a fazer uma oração a partir do versículo 4, e ele vai fazendo essa oração até o verso 12, quando então no versículo de número 12 ele vai dizer o seguinte: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. O que Josafá faz é declarar a sua impotência, é reconhecer que ele e toda a nação eram impotentes, e tudo que ele e a nação precisavam era colocar os seus olhos no Senhor. Meu querido, você que me assiste nesse momento, meu irmão, minha irmã, guarde esse conselho. Nesse tempo de grande ameaça que vivemos, notícias ruins a toda hora que pipocam aqui e acolá, o que nós precisamos fazer é continuar a colocar os nossos olhos no Senhor. Nós não somos fortes o suficientes, nossos recursos são muito insuficientes, mas nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Precisamos nessa hora nos despir de todo o desejo de querermos ser super-homens, de super-mulheres, de demonstrarmos que temos talvez aquela grande fé que vai resolver tudo. A grande fé é aquela que se revela na nossa impotência, na nossa fraqueza, porque é quando nos sentimos fracos, quando declaramos e reconhecemos a nossa impotência, é quando nós começamos a olhar para Deus e depender dele intensamente. Precisamos orar, meus irmãos, precisamos jejuar, precisamos buscar a Deus nestes dias. E aqui eu quero convidar você, porque diante de toda essa situação, nós vamos criar um propósito de oração. Durante todos esses dias de quarentena, em que nós não pudermos nos reunir nas dependências da nossa igreja, todos os dias, às 21 horas, eu quero convidar você para nos reunirmos em oração. Apesar de nós não podermos nos reunir no templo, nós vamos nos reunir num lugar chamado oração. Por isso, durante todos esses dias que temos pela frente, às 21 horas, nós vamos dobrar os nossos joelhos e nós vamos clamar ao Senhor. Clamar a Deus por nossas vidas, clamar a Deus pelas nossas famílias, clamar a Deus pela nossa igreja, clamar a Deus pela nossa nação. Porque o caminho da vitória, ou o primeiro passo para vencermos tempos de ameaça,
está na oração. É o primeiro passo que precisamos dar, colocar os nossos olhos em Deus. Mas há uma segunda postura, uma segunda atitude que Josafá teve diante daquelas ameaças. Ele abriu os ouvidos, ele estava disposto a ouvir a voz do Espírito de Deus. Olha só a sequência, 2 Crônicas 20, a partir do verso 13, o que nos diz: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. E note o que diz o verso 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Note bem o que aconteceu. Josafá coloca os seus olhos em Deus, todo o povo começa a orar ao Senhor, e a segunda postura que eles têm é de ouvir o que Deus queria falar com eles. De maneira que Deus, o Espírito de Deus, vem sobre um homem na congregação de Judá, e este homem passa a ser o porta-voz de Deus no meio de toda a congregação. O povo esteve atento ouvindo a voz do Espírito do Senhor. Essa é uma hora, meu irmão, minha irmã, de ouvirmos o que Deus tem para falar ao nosso coração. É somente estando com os ouvidos abertos para ouvir a voz do Espírito que nós poderemos nos apropriar das promessas do Senhor. A promessa que ele fez ao povo no versículo 15 é de que eles não precisavam ter medo nem se assustar, porque aquela peleja do povo não era deles, mas era do próprio Deus. Meus irmãos, nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Ao invés de ficarmos apavorados com as notícias que ouvimos, nós precisamos estar com os ouvidos abertos para ouvir a direção, as recomendações da palavra do Senhor ao nosso coração nessa hora. O que há de nos trazer direcionamento, paz, certezas no meio de dúvidas é a boa palavra do Senhor. Esteja com o seu ouvido aberto, tenha sempre um tempo com a palavra, porque é isso que nos dará equilíbrio e forças para atravessarmos esse tempo de dificuldades. E uma última coisa a gente aprende aqui: Josafá, além de colocar os seus olhos em Deus e de estar com os ouvidos abertos para ouvir a palavra, nos diz que ele encheu, juntamente com todo Israel, os seus lábios de louvor. É o que diz os versos 20 e 21, que nos diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O que Josafá faz? Ele convoca o povo para louvar ao Senhor. E assim eles fizeram, de maneira que quando eles começam a louvar a Deus, Deus põe emboscadas, e os inimigos que vinham contra Judá, eles se destroem, eles se matam, eles acabam se levantando um contra o outro, e os inimigos caem por terra. Meus irmãos, esta é uma hora
de deixarmos o nosso coração se encher de louvor. Essa é uma hora em que os nossos lábios não devem proclamar murmuração, reclamação. Esse é um tempo de enchermos os nossos lábios de louvor. Lábios cheios de louvor acontecem quando um coração está cheio das certezas que vêm do céu. Essa é uma hora, meus irmãos, de nos enchermos da palavra do Senhor. Essa é uma hora de ouvirmos Deus. Essa é uma hora de colocarmos nossos olhos em Deus, para que os nossos lábios estejam cheios de louvor. Adore a Deus, louve ao Senhor. Devemos louvar ao Senhor mesmo diante das dificuldades. E muitas das vezes o louvor não será apenas consequência de uma vitória, mas a própria causa da vitória. Foi o que aconteceu com Judá e é o que pode acontecer conosco nesse tempo de dificuldade. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a todos nós. E eu queria terminar orando por você, pela sua família, pelas nossas igrejas, pela nossa nação, certos de que nesse tempo de ameaças precisamos do direcionamento do céu. Deus é conosco, Ele pelejará conosco nesse tempo de dificuldades. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa abençoar a vida de cada um, Senhor Deus, que estão tendo acesso a ela. Te peço que assim como Josafá, todos nós nessa hora, a igreja do Senhor nessa nação, todos os brasileiros nesse momento, possamos, Senhor, estar com os nossos olhos postos em Ti, possamos estar com os ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra, possamos estar com os lábios cheios de louvor. Sabemos que essa peleja que enfrentamos é do Senhor, por isso oramos a Ti, lute conosco, lute por nós, seja com a nossa nação, seja com o Teu povo, seja, Senhor Deus, com as nossas famílias. É o que Te pedimos e Te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida e até nosso próximo encontro com mais um tempo com a palavra. Deus abençoe você. Amém.